O homem, seus limites e possibilidades. Com o maior prazer, dirijo-me a todos em geral. Certamente, vocês estão aqui para me escutar e eu estou aqui para lhes falar. O propósito desta conferência é explorar um pouco aquilo que se chama homem. Indubitavelmente, ao dirigir-me a vocês, o faço com o anseio de orientá-los positivamente no conhecimento de si mesmos. É necessário conhecer o homem ao máximo, com seus limites e possibilidades. Se vemos um homem, queremos conhecer seu físico e, na realidade, não o conhecemos. O corpo físico não é tudo. O corpo físico está composto por órgãos, os órgãos por células e as células por moléculas, as moléculas por átomos, e se desintegrarmos um átomo do organismo humano, de amido, de ferro ou de albumina, etc., liberaremos energia. Em última síntese, o organismo se resume em distintos tipos e subtipos de energia. Assim que, na realidade, o corpo é energia determinada e determinadora, determinada por antigas modalidades ou ondulações e determinadora de novas ondulações. O eu é um nó no livre fluir da energia cósmica, um nó que é preciso desatar. O eu, em si mesmo, não é algo exclusivamente homogêneo, quero dizer, de forma enfática, que é heterogêneo. Dizia esta manhã que a morte é uma subtração de frações, e é verdade. Cada um de nós é um ponto matemático no espaço que acede a servir de veículo a determinada soma de valores. Obviamente, morto o corpo físico, ou seja, concluída a operação matemática, o único que continua são os valores, estes são energéticos. Na realidade, os valores continuam dentro da dimensão desconhecida, os valores, em si mesmos, continuam se processando dentro do espaço psicológico. Poderíamos destruir o organismo físico, mas jamais poderíamos destruir os valores energéticos, pois a física nos tem ensinado que a energia não pode ser destruída. Pode ser modificada, sim, ou transformada, mas nunca destruída. Não se conhece, até agora, nenhum procedimento científico que permita destruir a energia. Podemos desatar o nó energético do eu para que a energia flua livremente. Podemos dissolver os valores psicológicos, mas a energia continuará em outra forma, com outros modos do movimento cósmico. Assim que, na realidade, a morte em si mesma, repito, é uma subtração de frações. Os valores energéticos, no entanto, tarde ou cedo se reincorporam, continuam em um novo organismo e isso está demonstrado. Dentro de nós, em verdade, existem valores energéticos, psicológicos, que em um passado existiram dentro de outro organismo. Os valores são da natureza, exatamente, e há valores negativos e valores cósmicos. Muita seria a sorte que tivéssemos, por exemplo, em nós mesmos, em nossa psique, os valores de um Hermes Trismegisto ou de um Quetzalcóatl, mas na realidade ainda não possuímos esses mesmos valores. Os valores de um Nietzsche, por exemplo, são muito distintos aos valores de um Buda, isso é óbvio, ou aos de um Jesus de Nazaré. Dentro de cada um de nós há valores que pertenceram a qualquer personagem no passado. Pode ser que esse personagem tenha sido um gênio ou um homem medíocre, mas os valores são da natureza exclusivamente e os temos. Se pertenceram, por exemplo, a um carpinteiro ou a um doutor ou a um artesão ou a um astrônomo, obviamente haverão de se manifestar em nossa personalidade humana, tarde ou cedo. Em todo caso, quero que entendam que, ao morrer, continuam esses valores, quero que compreendam que esses valores retornam, se reincorporam em um novo organismo. Estamos aqui presentes, mas os valores energéticos não são muito visíveis. Inquestionavelmente, eles pertenceram a alguma outra pessoa no passado, eles, todos, vivem há algum tempo entre nós, se queremos saber algo sobre esses valores, ou seja, sobre nossa própria vida. Indubitavelmente temos que passar por muitas mudanças e nos conhecermos a nós mesmos. Uma máquina orgânica é muito interessante, por isso vale a pena conhecê-la. O corpo humano em si mesmo e por si mesmo tem sua biologia, sua anatomia, sua patologia, etc., e cada área do cérebro, indubitavelmente, tem em reserva muitos poderes vitais. Há 3 cérebros que não podemos negar: primeiro, o cérebro intelectual; segundo, o cérebro emocional; e terceiro, o cérebro motor. Existem valores energéticos no cérebro intelectual, os valores que a natureza colocou no cérebro intelectual.
Por exemplo, os criminosos possuem valores intelectuais medíocres. Quando temos um desenvolvimento magnífico, não há dúvida de que então se expressam através de nós, de nosso próprio cérebro intelectual, valores geniais porque, repito, os valores são da natureza. O cérebro emocional também é muito importante. O cérebro emocional está localizado no coração e em centros nervosos específicos do sistema grão-simpático, assim como no plexo solar. Os valores emocionais são importantíssimos para a vida. Se não existissem valores emocionais, não nos entusiasmaríamos por uma ideia, não nos alegraríamos em um campo de esportes, e a vida se desenvolveria sem os distintos fatores que supõem, com uma indiferença espantosa. Se existíssemos sem valores emocionais, mesmo diante da arte, por exemplo, se aparecesse em cena um pianista ou algum cantor famoso, não tendo valores emocionais, não sentiríamos, na realidade, nenhum interesse, ou apareceríamos em público completamente indiferentes. Não aplaudiríamos os artistas, não nos alegraria o espetáculo. O cérebro motor, localizado na parte superior da espinha dorsal, também é interessantíssimo para nós. Os valores que estão localizados nesse cérebro nos permitem caminhar, mover-nos, ir daqui para ali em diferentes direções, jogar beisebol, basquete, fazer ginástica, etc. Se não tivéssemos valores no cérebro motor, praticamente não nos interessariam os esportes, nem os passeios, nem as excursões, nem nada que se relacionasse com o movimento. Assim que, em verdade, os três cérebros são importantíssimos. Agora, quando tentamos aprender esportes abusando, obviamente os valores do cérebro motor vão se esgotando de forma definitiva. E se no ginásio consideramos que o cérebro emocional e o cérebro motor são algo que temos que estar relacionando a todas as horas, dando golpes, gesticulando, gritando, discutindo, etc. Chega um momento natural em que os valores do cérebro motor se esgotam e, nessas condições, tal cérebro tem que falhar. Muitas pessoas que estão nas clínicas de repouso mental, ou seja, nos manicômios, devem-se ao fato de terem esgotado os valores do cérebro intelectual. Muitas pessoas que estão em estado, digamos, de coma, esgotaram seus valores vitais, resultado fatal de viver de forma equivocada. Há outros que esgotaram os valores vitais de seu cérebro emocional. Em consequência, sofrem de palpitações e de transtornos nervosos, ou seja, tendem a sofrer do coração, pelo que, sem dúvida alguma, o infarto do miocárdio lhe chega tarde ou cedo. O infarto aparece muito entre os fanáticos do esporte e entre os artistas, entre os emotivos e sentimentais que esgotaram os valores do cérebro emocional. E o que diremos do cérebro motor? Este, já dissemos, nos permite brincar um pouco, nos permite jogar futebol, beisebol, etc. Mas se abusarmos do cérebro motor, tarde ou cedo tal cérebro falhará e então, é óbvio, que teremos doenças como a embolia cerebral, a paralisia, etc. Sempre se morre por terços. Por exemplo, há algum tempo um amigo nosso adoeceu, havia abusado demais do cérebro intelectual. Este homem muito pouco se emocionava e começou a adoecer um dia. Exclusivamente havia se dedicado ao intelecto e, um dia qualquer, sofreu uma embolia. Observamos o caso, o investigamos e, ao visitá-lo, constatamos que seu cérebro intelectual não conseguia coordenar as ideias. Dias depois, faleceu seu cérebro motor, então, é óbvio que ele já não podia mais se mover. Por último, faleceu o cérebro emocional, ele teve uma parada cardíaca. Assim, sempre se morre por terços. E isso já está demonstrado. Tudo isso é grave e, de alguma forma, está muito relacionado, seja com o cérebro intelectual, seja com o cérebro emocional, seja com o cérebro motor. Há alguns experimentos científicos a respeito, como os realizados por um médico brasileiro. O que se pôde determinar, sobretudo acerca do cérebro motor, é extraordinário. No entanto, isso não é tudo. Para poder ter uma vida longa e harmoniosa, o importante é aprender a manejar os três cérebros com perfeito equilíbrio. Existe uma comunidade religiosa budista no centro da Ásia, essa comunidade é muito interessante. Os membros dessa comunidade aprenderam a manejar os três cérebros com perfeita disciplina, nunca abusam desses três cérebros. Às vezes estão esquiando, correndo juntos, enquanto outros se dedicam a cultivar seu corpo,
colocando em atividade o cérebro motor. Em qualquer outro instante, os vemos dedicados à arte, seja a música, seja a escultura, a dança, etc. Como mantém equilibrados os três cérebros, isso permite que aqueles monges budistas vivam até idades de 300 e 400 anos. Eles não usam, de forma exclusiva, um só cérebro, recordemos que nós somos tricerebrados. Assim, eles são suficientemente inteligentes para manejar, de forma alternada, os três cérebros da máquina orgânica. Inquestionavelmente, o que nos está prejudicando é o abuso ou o uso excessivo do cérebro intelectual. Abusamos demais do intelecto, gastamos os valores vitais do intelecto. Assim, francamente, com o que poderíamos comparar alguém que só vive dentro da cerebração intelectual, alguém que não faz esporte, alguém que jamais escuta música agradável, que não se emociona com nada na vida? Creio que poderíamos compará-lo a uma daquelas criaturas estranhas, daquelas que vivem nestes tempos no fundo dos oceanos. Uma pessoa assim jamais se desenvolve como um homem, no sentido completo da palavra. A mim me parece que nós devemos começar pelo desenvolvimento harmonioso do homem, e isso seria unicamente possível se aprendermos a manejar os três cérebros de forma equilibrada. Se vocês estão cansados intelectualmente, se estudaram muito, saiam um pouco do recinto, deem um passeio de bicicleta, assistam a uma partida de futebol, etc., ou ouçam boa música, saiam para ver uma exposição de pintura, vão a um teatro. Façam, enfim, algo emocional. Se nós manejarmos esses três cérebros, às vezes o emocional, às vezes o motor, às vezes o intelectual, mas de forma equilibrada, podemos assegurar-lhes que conquistarão uma saúde maravilhosa e que poderão viver uma vida muito longa. Lembrem-se do que lhes acabo de dizer sobre esses monges budistas que vivem até 300 e 400 anos. Bem, nós apenas somos animais intelectuais, ou seja, nós demos ao instinto forma intelectual. O instinto natural das distintas formas animais agora é em nós racional. Melhor dizendo, para pôr um pouco mais de ênfase nessa questão, somos os bípedes intelectuais. Mas há várias classes de criaturas no universo. Existem as criaturas unidimensionais, de uma só dimensão. Por exemplo, um inseto que só dura algumas horas de verão tem um só cérebro, o instintivo. Existem criaturas bidimensionais, ou seja, que possuem dois cérebros, o instintivo e o emocional. Tais criaturas são os animais superiores, o cavalo, o elefante, o cão, o gato, etc. E existem também criaturas que têm três cérebros, o instintivo, o emocional e o intelectual. Obviamente, tais espécies adquirem formações superiores. Inquestionavelmente, refiro-me ao animal intelectual, equivocadamente chamado de homem. Há uma diferença ou um espaço muito grande entre o animal intelectual, que pode corrigir suas sensações e percepções, e a criatura bidimensional. Um cavalo, por exemplo, ou um burro ou um leão, não podem corrigir suas sensações e percepções, isso é óbvio. Ora bem, cada criatura existente nesta finíssima película da vida orgânica desempenha um grande papel na economia do universo. Inquestionavelmente, cada criatura capta determinados tipos de energia universal. Por exemplo, as criaturas de somente uma dimensão, unidimensionais, podem perfeitamente captar determinados tipos de energia do planeta Terra, podem transformá-las e retransmiti-las novamente ao interior da Terra para sua economia. As criaturas bidimensionais captam outros tipos de energias que perfeitamente podem transformar e logo retransmitir às camadas interiores do organismo planetário, e as criaturas tridimensionais captarão outro tipo de energias que vêm do cosmos, e poderão logo transformá-las e retransmiti-las às camadas interiores do organismo planetário. Obviamente, a Terra vive de todos esses tipos e subtipos de energia que os distintos organismos animais transformam. Também é muito certo que as plantas cumprem uma grande função, ainda quando algumas destas só transformam as energias da mesma Terra, para logo retransmiti-las ao interior do organismo planetário. Há plantas que captam energias da natureza e do cosmos e que transmitem ao interior do mundo, e por último há plantas que captam energias do infinito, provenientes do megalocosmos, e que logo transformam e retransmitem ao interior do mundo. Com todos esses tipos e subtipos de energia, repito, sustentam-se as energias vitais do planeta Terra. De todos os animais,
unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, o animal intelectual é o mais importante. Os animais unidimensionais, por exemplo, não poderiam jamais transformar as energias vindas do cosmos. Não esqueçam que as três forças primárias da natureza e do cosmos são fundamentais para os distintos sustentos da vida. Estas três forças são a positiva, a negativa e a neutra. Um animal unidimensional capta unicamente um tipo de força, nada mais. Uma criatura bidimensional capta dois tipos de forças, mas os três tipos de forças somente podem ser captados pelos animais intelectuais, motivo pelo qual é o animal superior da natureza. De modo, pois, necessitamos conhecer como pode nosso organismo captar as forças superiores da natureza e do cosmos. Para isso é bom ter presente que a consciência cósmica está em tudo o que é, em tudo o que tem sido e em tudo o que será. Os antigos adoravam o Sol, e isto é algo que bem vale a pena que conheçamos integralmente. Então, como se explica que povos tão cultos como os maias, os náhuatls, os zapotecas, etc., adorassem o Sol e que, no entanto, todas as suas coisas pertencessem a uma elevadíssima cultura? Não é ao nosso Sol, ao Sol físico, que eles renderam culto, mas sim à energia cósmica e ao sagrado Sol absoluto. A mim não me ocorreria jamais a ideia de que um Quetzalcoatl adorasse um Sol físico, tampouco pensaria jamais que um Manco Cápac rendesse culto a um Sol material. Os antigos egípcios, assim se evidencia de suas ideias arquetípicas e de sua arquitetura solar, tampouco renderam culto a um Sol físico. Obviamente, os egípcios adoraram a Ra, ao Sol da meia-noite, ao sagrado absoluto solar. Todos os vestígios deixados pelos egípcios assim o confirmam. Do sagrado Sol absoluto emana o sagrado e ativo Okidano, onipresente, onipenetrante, onisciente, emana o grande hálito, para si mesmo profundamente ignoto. Inquestionavelmente, o grande hálito, ou seja, o ativo Okidano, onipresente, onipenetrante, onisciente, emanou, na aurora desta criação, do sagrado Sol absoluto, e deve se desdobrar em três ingredientes fundamentais para poder criar: o primeiro, a força positiva; o segundo, a força negativa; o terceiro, a força neutra. Se essas três forças cósmicas, positivas, negativas e neutras, não incidissem em um ponto dado do universo, qualquer tipo de criação seria impossível. É por isso que estas três forças, positiva, negativa e neutra, coincidem em um ponto dado e, lá onde se encontram, surge uma criação. Tomemos como exemplo o homem. Este, por si só, não poderia criar um filho, e uma mulher sozinha tampouco poderia conceber. É preciso que o homem se una sexualmente à sua mulher para poder criar. O polo positivo, homem, se une ao polo negativo, mulher, e a força neutra os concilia a ambos, então se realiza a criação de um filho. Tal como sucede aqui embaixo, sucede no cosmos infinito, a força positiva se une à força negativa e a força neutra concilia as duas forças contrárias para realizar alguma criação. Assim que, meus queridos amigos, graças às forças positiva, negativa e neutra, todos existimos no mundo. Interessante seria poder cristalizar, dentro de nós mesmos, as três forças superiores da natureza e do cosmos. Em psicologia muito antiga, a força positiva se denominava santo afirmar, a força negativa se qualificava como santo negar e a força neutra como santo conciliar. Estas três forças são a causa causorum de toda a criação. Nós devemos aprender a manejar essas três forças, para que cristalizem em nosso organismo. Necessitamos saber como se processam em determinado instante as três forças primárias, nos três cérebros: o intelectual, o emocional e o motor instintivo-sexual. Se nós, por exemplo, aprendêssemos a manejar a terceira força, inquestionavelmente lograríamos cristalizá-la em nós mesmos, mas haveria que estudar a doutrina de um Quetzalcoatl, de um Hermes, de um Jesus ou algum ensinamento de tipo gnóstico. Também haveria que estudar ao Dr. Krumheller, médico-coronel do exército mexicano e catedrático da Universidade de Berlim, que escreveu dados muito interessantes sobre a transmutação e sublimação da energia criadora. Se nós temos a suficiente vontade para poder transmutar a libido sexual, inquestionavelmente encarnaríamos em nós mesmos a terceira força e obteríamos faculdades extraordinárias que se manifestariam em nosso organismo humano.
Essas forças sublimadas, essa energia criadora transmutada, implica já o manejo das três forças, mas em todo caso, a sublimação da libido desenvolve em nós faculdades extraordinárias e nos leva à cristalização da terceira força em nós mesmos. É necessário, também, criar em nós a segunda força, ou seja, o santo negar. Isto é possível se aprendemos a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes, isso é óbvio. Há pouco tempo, em outra palestra, falávamos com os irmãos sobre o traço psicológico principal de cada um de nós. Não há dúvida de que se nós trabalharmos sobre esse traço psicológico principal, sobre esse elemento básico ou fundamental que nos caracteriza, lograremos eliminar o eu da psicologia experimental, seria mais fácil acabar com todos os outros defeitos psicológicos. Assim que, quem estiver interessado em aniquilar seus defeitos psicológicos, eliminá-los, pois deve aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de seus semelhantes. Não poderíamos cristalizar a segunda força, que é o santo negar, tomando outro caminho diferente. E por último, quem quiser cristalizar a primeira força, que é o santo afirmar, terá que aprender a dizer a verdade, terá que aprender a obedecer às partes mais elevadas de seu próprio ser. Não está demais esclarecer a vocês que no profundo de nós mesmos vivem as partes mais elevadas do ser, que são completamente divinais. Quem aprende a obedecer às partes mais elevadas do ser, indubitavelmente logrará, tarde ou cedo, cristalizar em si mesmo a primeira força, o santo afirmar. Se alguém consegue cristalizar em si mesmo, graças aos três cérebros, as três forças principais da natureza e do cosmos, inquestionavelmente se converterá, em verdade, em um super-homem, no sentido mais completo da palavra. Inquestionavelmente, entre os mamíferos intelectuais, o homem e o super-homem, existem enormes diferenças. Há necessidade de criar em si mesmos ao homem, antes que o super-homem nasça em nós. Isso é óbvio.